Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos felizes e desejamos que todos se sintam tranquilos, serenos, confiantes e que realmente, ao entrarmos nessa casa, já começamos a ser amparados. Mais uma vez, nós convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e assim comecemos a harmonizar o nosso pensamento, nos preparando para ouvirmos mais uma vez a palestra que hoje temos pela nossa querida irmã Patrícia, um tema que realmente buscamos todos nós, que é a felicidade. Desta forma, confiantes e agradecidos, pedimos que o Pai Maior continue envolvendo a todos nós, para que, ao sairmos desta casa, com certeza sairmos muito melhores quando aqui chegamos, e principalmente porque temos a confiança que é através da oração, através da consciência de que Deus está dentro de cada um de nós, a cada dia, a cada novo momento, começam a acontecer a solução das dificuldades, nos trazendo a felicidade. Mais uma vez, obrigada, Senhor, que assim seja. Felicidade. Todo mundo vai atrás da felicidade. A felicidade não é deste mundo, conforme consta no capítulo 5 do Evangelho. Sim, a felicidade não é deste mundo absoluta, mas a relativa é. Mas, amados irmãos, todos nós aqui no plano terrestre estamos aqui fadados a sermos tristes, a sermos infelizes, a só sofrer para aprender? Não. Todos nós estamos aqui para evoluirmos, pelo amor ou pela dor. Mas, sempre em busca da felicidade. Como se consegue esses momentos felizes? Como se consegue ter felicidade? Uma das palestras de Divaldo Franco, ele contou uma história de uma colega dele, dos primórdios, da época que ele trabalhava no governo, que ele era um funcionário público. E ele tinha uma colega que dizia que ela era muito triste, que ela dizia que ela não era feliz, porque ela estava chegando numa certa idade, naquela época, lá em 1970, por aí, enfim, ela queria se casar, e ela já estava com 29 anos. E na época se dizia que chegasse aos 30, mulher que não casasse até aos 30 era um pausaquiano, solteirona. O homem não, o homem normal.
estou morando com a minha sogra. Vejam, né? Aí já não dá para ser tão feliz assim. Ela disse: Divaldo, ore por mim e pelo meu marido para que a gente consiga uma casinha nossa, uma casa própria, para a gente ser feliz. Ele disse: irmã, vou orar para ti, para que tu consiga, né? Através do teu trabalho, do teu esforço, a tua sonhada casa própria. Na época se lançou lá um sistema do governo que as pessoas conseguiam então sua casa própria através da Caixa Federal. Não era ainda Minha Casa Minha Vida, mas era um outro sistema. E ela conseguiu a casinha dela. E aí ela fez uma festa de inauguração da casa, tal. Ele foi lá conhecer. Ele disse: que bom, irmã, então agora eu vou ser feliz. Ela: de volta, quase. Mas como assim, irmã? Tu queria um marido, casou, tem a tua casinha. Não era essa a tua felicidade? Não, Divaldo, é que essa casa é muito longe, tem que pegar 2, 3 ônibus até chegar lá no trabalho e tal. Eu acho que se eu conseguir um carrinho, eu vou ser feliz. E ela conseguiu o carrinho dela, fez lá um consórcio, a perder de vista, e conseguiu o carrinho. Aí um dia ela chega no escritório lá, do Divaldo, e diz: olha, Divaldo, estou com a chave do carro. Ele diz: que bom, irmã, então agora tu estás feliz. Divaldo, quase. Mas irmã, o que falta para... Não, Divaldo, olha só falta agora então eu ter a minha filha, dali tantos anos eu ter o meu filho, ter um casal de filhos. Ele: irmã, como todo casal, quando se casa, né, Deus concede, né, se possível, tenha filhos, então você vai ter filhos. Não, mas eu só vou ser feliz quando eu for mãe de uma menina e de um menino. Ela já fica até, só vontade de ser do dono tal, fulano tal. Ele disse: eu vou orar, irmã. Ele disse: era uma grande colega, amiga, companheira, uma pessoa cristã, mas, né? E aí ela teve uma menina, depois teve um menino. Aí passaram-se alguns anos e eles conversando, ele disse: e daí, irmã, agora então tá feliz. Casada, em casa, carro, 2 filhos, né? Divaldo, ainda não. Mas como, irmã? Não, só vou ser feliz quando a minha filha for advogada e o meu filho trabalhar na Petrobras. Aí ele disse: não, chega, não vou mais orar. O Divaldo disse: agora é demais. Mas o que acontece? Quantos de nós, muitas vezes, a gente acha que a gente só vai conseguir a felicidade quando conquistar aquele objeto ou aquele desejo que a gente entende que vai ser a nossa felicidade? Já Divaldo falou que num determinado momento ele conheceu uma pessoa que ele era um cadeirante, totalmente paraplégico. Cadeirante não, no caso ele era totalmente paraplégico. E ele disse que a felicidade para ele seria ele simplesmente poder se movimentar sozinho na cama. Já por cego, se você perguntar, provavelmente ele vai dizer que enxerga. A felicidade, ela é relativa. Só que nós, ainda agarrados à matéria, a gente tem ainda aquela filosofia antiga dos gregos que dizia que a felicidade é o ter. Só que toda vez que a gente tem, as pessoas que têm, elas têm também o medo de perder. Então teve uma filosofia grega antagônica a essa que dizia que o certo para a pessoa, para o ser humano ser feliz, era não ter nada. Porque aí não teria medo de perder. Não tenho nada, não tenho nada a perder, eu sou feliz. Só que, o que é felicidade? A felicidade que temos neste plano terrestre é a felicidade aquela nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, a felicidade relativa. E não é no outro que iremos conquistar essa felicidade, é nós. No questionamento, na pergunta 922, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito:
vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E uma outra pergunta, eles perguntam: onde há a verdadeira moral? Na lei de Deus, na lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Onde se encontra a lei de Deus? Se encontra na consciência. Onde se encontra a consciência? Em cada um de nós. Então, amados irmãos, quando a gente tem a consciência e faz os nossos atos conforme a nossa consciência, não conforme os nossos desejos, a gente conquista a felicidade. E a felicidade está dentro de cada um. Não depende do outro. Não adianta você dizer: eu não sou feliz porque o meu filho não me dá o carinho que eu quero. Eu não sou feliz porque eu não achei aquele namorado que eu queria. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquele emprego que eu desejava. Não. Achamos a felicidade nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas. E principalmente na moral, na nossa evolução. Vamos fazer um comparativo. Quando a gente está com muita dor, mas muita dor, vamos pensar numa dor de barriga. Todo mundo já teve uma dor de barriga, né? Aí a gente tem aquela dor, e a gente pensa: nossa, como eu sou feliz quando eu não estou com dor. Como eu sou feliz, porque a gente não se dá conta. Aí quando você toma um remédio, passa aquela dor, você já sai com aquela alegria. Poxa, não estou mais sentindo aquela dor. E nós, ainda perfeitamente imperfeitos que somos, mas estamos no caminho da evolução, sabemos que a felicidade não é deste mundo, porque estamos num planeta de provas e expiações. Estamos aqui para aprender, mas isso não significa que tenhamos que ser sempre infelizes. Não. Nós estamos aqui para evoluir. Há planetas mais evoluídos? Sim. Quando chegarmos à perfeição, quando chegarmos à plenitude, a ser quase anjos, a ter uma consciência limpa, tranquila, quando aprendermos a sermos bons com nós e com os outros, a nos amarmos e amarmos os outros, como o mandamento do Mestre Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quando entendermos e praticarmos isso, praticar a caridade, amados irmãos, seremos felizes e seremos convidados a viver em planetas mais evoluídos e a chegar, quem sabe, ao planeta da felicidade. Mas enquanto isso, não desistamos. Continuamos na nossa peregrinação, na nossa evolução. Tem uma outra história que Divaldo contou. Aconteceu lá em Los Angeles. É legal as histórias do Divaldo, porque sempre tem uma grande moral por trás. Existia um médico muito famoso, um médico jovem, ambicioso, que dizia que queria ser doutor, estava quase se formando, e ele tinha a ideia de que as pessoas, quando chegassem a uma certa idade, começassem a sofrer de doenças, ele via com bons olhos a eutanásia. Está sofrendo? Para que sofrer? Vamos aplicar uma injeção e acabar com aquele sofrimento. Só que num determinado momento, ele estava fazendo o seu estágio, antes mesmo de se formar, aconteceu uma catástrofe lá em Los Angeles, naqueles meados lá dos anos 20, por aí, uma grande catástrofe. E todos os médicos ocupados, todo mundo, e ele lá naquele canto dele tentando ajudar, quando foi chamado a socorrer uma moça que estava tendo uma criança numa periferia. A vizinha ligou para o hospital e disse: pelo amor de Deus, mande uma ambulância aqui, um médico, porque ela vai morrer, ela é criança, e não tem condições de ir até o hospital. E o hospital não tinha, naquele momento, nem condições de ir até ela por causa daquela catástrofe de atendimentos e todo mundo sendo atendido. Aí, tanto que aquela vizinha clamou e pediu pelaquela enfermeira, que a enfermeira disse assim: bom, quem sabe tem um aqui na última da lista, que está para se formar,
ele foi, disse, não, eu vou ver o que é. E chegando, pegou a ambulância e correu até ao local que era uma periferia, um lugar muito pobre, muito humilde. E lá estava aquela vizinha que se dizia ser parteira, mas não tinha todo o conhecimento suficiente para aquela situação, porque era um nascimento muito complicado, uma gestação bem complicada. E aí ele chegou lá e viu toda aquela pobreza, aquela senhora sofrendo para ter o filho. E a vizinha contou, olha, é o 7º filho. O marido abandonou essa mulher, porque quando ela engravidou desse 7º menino, dessa 7ª criança, ele disse que ela tinha que abortar. Então, tinha que ter tirado a criança, porque ele não ia ter condições de criar. Ele já estava trabalhando demais para 6, minha filha de 7. Só que ela disse que não, ela preferia morrer a ter que tirar a criança. E o marido foi embora, abandonou ela e as filhas, e agora ela estava tendo sérias complicações e realmente ela poderia morrer. Ele disse, mas como, né? Mas enfim, ele fez de tudo para salvar aquela senhora, aquela criança, e não conseguia. Chegou um momento que ele foi a um canto, olhou para uma janela, a tempestade já tinha terminado e ele, muito tempo, não lembrava mais de Deus. Naquela noite ele lembrou. Porque a maioria dos mestres dele, da medicina, eram ateus. Só acreditavam na medicina, na ciência. E aí ele rezou com todo o coração dele e disse, Senhor, faz tanto tempo que eu não lhe peço, me ajuda se há maneira de salvar essas 2 vidas, me dê uma luz e faça com que eu consiga salvá-las. E lá pela madrugada ele conseguiu e trouxe à vida um menino. A mãe conseguiu salvar a mãe e a criança. A mãe, de tanto cansaço, acabou adormecendo. E ele, num determinado momento, quando ele estava examinando a criança, ele viu que o menino tinha um problema na perna, uma perna direita mais curta e o pezinho virado para lá para trás. Aí ele pensou, a mãe está dormindo, né? Já tem tantos filhos. Essa criança vai sofrer, vão chamar de coxo, vão chamar de aleijado. Naquele tempo se chamava assim, hoje a pessoa vai cair para a cadeia, toda razão. E ele disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou abreviar o sofrimento dessa criança e dessa mãe. Eu vou tirar a vida dessa criança, ela nem vai saber. Ele pegou o frasco de veneno junto com a seringa e quando ele foi aplicar no bracinho da criança, veio uma voz dele e disse assim, não faça isso. Por que tu vai fazer isso? E ele pensou bem, mas é uma criança doente, uma criança defeituosa, coxa, vai sofrer. O que tu tem a ver com isso se ela irá sofrer? Quem te disse que ela irá sofrer? Quem te disse que ela não saberá se defender quando ela for criança no colégio das brincadeiras, da gozação? Ele ficou apavorado, mas aquela voz vinha de dentro dele. E aí ele saiu correndo. E a partir daquela data ele resolveu mudar. Ele queria trabalhar com idosos e trabalhar com eutanásia. Ele desistiu dessa área e foi ser pediatra. Passados anos, ele se casou, teve filha. Uma filha também se tornou médico, ele abriu uma clínica, a clínica dele era de pediatria. E a filha dele casou-se, também se tornou médica e teve uma menina chamada Bárbara, que era o xodó do vovô e da vovó também, claro. Até que, num determinado momento, outra catástrofe aconteceu e ele recebeu uma notícia de que a filha e o genro haviam ido para o hospital para salvar outras pessoas naquela calamidade e acabaram sofrendo um grave acidente, um acidente fatal. E a menina Bárbara, que tinha 5 anos, ficou então sendo criada por esse avô. E faziam de tudo para aquela criança, né? Afinal, ela ficou órfã. Quando chegou um determinado momento, lá quando ela ia fazer 7 aninhos de idade, o doutor Taylor Miller, Taylor alguma coisa, vamos fazer uma festa grandiosa para minha
tarde vieram as crianças, começaram a festa, então de repente, cadê minha neta? E deixou a neta encostada no sofá, deitadinha, ela estava ardendo em febre. Aí suspenderam a festa, saiu, levou ela para um hospital e chamou um colega dele, médico, e disse: me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Fizeram exames e descobriram que ela tinha uma virose mortal. Era uma virose que naquela época não se sabia como curar e normalmente se levava à morte em pouco tempo e, além de tudo, dores extremas, dores nas juntas. Ele disse: não, a minha neta não vai morrer, eu tenho dinheiro, eu vou fazer de tudo e ela vai sobreviver. Todos os médicos diziam: colega, sabe dessa doença, não temos cura. Até que ele foi à Europa, levou ela, isso tudo em questão de uma semana. Resolveu levar no melhor médico lá da área, e o médico disse: não tem que fazer. Quando ele chegou no médico lá da Europa, lá da Alemanha, em Frankfurt, e o médico disse: não tinha que fazer isso, não é possível. Me indique qualquer médico, mesmo que eu morra tentando que ela não morra, mas tu me leva, tu me diga alguma coisa. Olha, tem um médico numa cidade próxima a Los Angeles, um médico que tem uma clínica lá de pessoas com deficiências e tal, e que ele tem feito bastante avanços nessa área, nessa questão de viroses. Vai lá. Ele disse: eu vou. Pegou o avião, pegou a neta e foi. Quando ele chegou lá, ele viu que era uma clínica bem simples, bem humilde, e só pessoas com problemas, com deficiências físicas. E ele chegou para aquele médico e disse: pelo amor de Deus, salva a minha neta. E o médico olhou e disse: olha, vou examinar. Ele disse: olha, eu tenho aqui, há muitos anos eu estou fazendo testes com uma vacina para essa virose. Só que eu não testei em humanos. Tu me autoriza a testar na sua neta? Ele disse: eu não tenho mais alternativa, eu autorizo. Quando o médico saiu de trás da mesa dele, ele verificou que aquele médico mancava, tinha uma perna menor, a perna direita. E ele ficou meio assim. Aí o médico disse com um sorriso: aqui todos nós somos iguais, todos nós temos uma deficiência. E por isso que eu abri essa clínica, para que ninguém se sentisse menor, um infeliz pela sua deficiência. Aí aquele médico fez um tratamento, durou um mês, dois, fez aquela vacina e a menina se curou. E aí aquele médico, conversando com ele, disse assim: mas tu sofreu um acidente? Ele disse: não, eu nasci assim. Aí me contou a história: olha, minha mãe foi alagada com meu pai, eu fui o sétimo filho, eu estava morrendo, eu e minha mãe. Aí um médico, um jovem, foi lá e salvou minha vida. Aí a minha mãe, muito agradecida, foi até o hospital, não quiseram dizer o nome do médico, mas ela insistiu tanto que ela acabou vendo no prontuário que o médico se chamava Taylor. Aí o doutor, vô daquela criança, se deu conta que aquela vozinha da consciência dele trouxe a felicidade. Que aquela vozinha que dizia: não mate, por quê? Por que você vai matar um bebê que acha que vai sofrer? Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Não chegou a dizer isso, mas praticamente. E trouxe a felicidade à vida da neta dele. Então, amados irmãos, aquela vozinha que às vezes nos diz: não faz isso, que às vezes a gente acha que não, é a nossa consciência, é a lei de Deus, é a lei natural, e assim traz a felicidade. Que possamos ouvir mais a nossa voz interior, que possamos praticar mais as leis de Deus, que possamos praticar mais a caridade, dar valor para as pequenas coisas no nosso dia a dia. Essas são a nossa felicidade. Felicidade plena não existe ainda aqui, mas é na pequena felicidade, nas felicidades relativas e na nossa evolução que a gente vai conquistar a felicidade verdadeira. Este é a mensagem que eu queria trazer para nós, irmãos, que todos nós possamos em busca da nossa felicidade de forma harmoniosa e com muito amor no coração. Para encerrarmos os trabalhos de hoje, vou pedir para os amados irmãos, os meus colegas, que nós vamos fazer
recebendo os fluidos benéficos do plano maior desde o início que entraram a esta casa. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos pelo amor, pela luz, pela paz, pelos fluidos benéficos que aqui recebemos. Que possamos levar daqui todo o amor e todo aprendizado e levar para as pessoas que tivermos contato, família, amigos, colegas, que possamos ter mais compreensão, mais amor, mais solidariedade, que possamos aprender sempre que a felicidade não está no ter, mas no ser. Ser amados, ser caridosos, perdoar, ser felizes daquilo que fizemos, com amor no